Agora a gente fala sobre eleições. Nesse domingo, quase 348 mil eleitores são esperados para votar em Rio Preto e eles vão escolher o próximo prefeito e os 23 vereadores da cidade. Para falar como será essa votação, a gente conversa agora com a Renata Kifuri, que é chefe de um dos cartórios eleitorais aqui do município. A Renata fala com a gente via Zoom. Renata, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que seu dia deve estar muito atribulado, mas tirou um tempinho aqui para falar com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu que agradeço. É importante esse momento de poder esclarecer o eleitor, aí, já que nós já estamos aí na iminência da eleição, né? Ô, Renata, vamos começar com o servição, começar do início. Como é que vai ser a eleição desse ano? Qual é o horário que eu posso votar e que documentos eu devo levar para essa votação? A eleição acontecerá das 8 da manhã às 5 da tarde, em todo o território nacional, horário de Brasília. O eleitor deve se dirigir ao local de votação com um documento de identificação com foto e, se tiver o título, é melhor. Por que eu falo isso? Às vezes o eleitor ele chega com o documento de identificação, ele consegue sim votar, mas ele não sabe a sessão dele. Daí, então, ele tem que conversar com o pessoal da escola. Nós teremos apoios logísticos no pessoal que vai estar lá para auxiliar nesse sentido. Mas se ele já chegar sabendo a sessão, é melhor porque ele já vai diretamente e acaba sendo mais rápido, né, todo esse processo. Então, documento de identificação com foto e, se possível, o título de eleitor. Agora, se o eleitor ele tiver o e-título, que é a versão digital do título, também ele consegue votar. Se ele tiver biometria, esse e-título ele tem foto, aí então ele só precisa mesmo do e-título, não precisa nem de documento de identificação, já vale como identificação. Ô, Renata, a gente está conversando agora ao vivo aqui nesse jornal de sexta-feira. A gente vai ter algumas reprises. O e-título, até quando eu posso ter acesso ao e-título? Eu ainda consigo baixar esse aplicativo na Play Store? Como é que é o procedimento que eu faço? Não, ainda consegue. Tá. Eu não sei hoje, não consigo precisar se vai estar, hoje se está lento, se está travando. Perfeito. Falei há algum tempo atrás, sugeri que o eleitor já tivesse feito isso, ou mesmo quem já tem, atualizar. Mas acredito que não esteja tão demorado. Então, se tiver que fazê-lo, faz hoje, que se deixar para amanhã ou domingo, aí certamente vai bloquear, vai ser muito mais complicado. Então, para quem está nos assistindo, terminando a nossa entrevista, já pode dar uma conferida se está com o aplicativo instalado, dá uma olhada. Como é que eu sei se minha biometria, Renata, tá ok? Se tiver com uma fotinho, é que a biometria foi feita, é isso? Exatamente, é isso. Tá certo. E quem que precisa votar nessa eleição? Esse voto é obrigatório para quem? O voto ele é obrigatório dos 18 anos a 70 anos de idade. Então, o eleitor de 16 a 18 ou maior de 70, ele é facultado, ou seja, ele vota se ele quiser. O nome dele vai constar na urna eletrônica, mas ele não está obrigado. Se ele não votar, ele não vai ficar com dívida com a Justiça Eleitoral, vai estar ok. Agora, entre 18 e 70, aí sim é obrigado a votar. E aí, esses que não são obrigados a votar, eles não precisam fazer nada, eles simplesmente estão exercendo um direito que eles têm de não votar na eleição, é isso, né? Eles não precisam depois avisar ou fazer nada. Não, exatamente, é só não ir votar que tá tudo certo. Tá certo. Agora vamos falar um pouco sobre o que pode e o que não pode nessa hora do voto, Renata. Usar uma camiseta, um santinho ou um adesivo, eu posso ir assim na hora de votar ou não? No dia da eleição, a propaganda ela é proibida, tá? No dia da eleição. Tá. A única coisa que pode é o eleitor, sim, individualmente, de forma silenciosa, ele pode, sim. Então, ele pode ir com uma camiseta, ele pode ir com um disco, enfim, mas de forma silenciosa. Entra, volta e sai. Tá. É a única coisa que é permitida no dia da eleição. Tá certo. Então, não pode aglomeração, não pode pessoal com vestuário padronizado, isso tudo não pode. Até distribuir santinho no dia da eleição não pode, boca de urna, né? Essa eleição, por conta dela ser uma eleição municipal,
os candidatos eles estão mais próximos do Entendi. eleitor, né? Então os candidatos eles acabam correndo aos locais de votação, mas não pode pedir voto no dia da eleição, isso é proibido. Tá certo. Mas eu posso sugerir, por exemplo, fora da área de votação ali, eu posso sugerir entre dois amigos uma coisa que não caracterize uma campanha massiva? Eu posso sugerir ou perguntar para alguém quem eu voto ou não? O que você aconselha? Melhor não? Melhor não, até porque o voto é secreto, Perfeito. né? Agora, se você está conversando com um amigo e você quer espontaneamente dizer em quem você vai votar, Perfeito. aí tudo bem, né? Ô, Renata, celular na urna, nem pensar, né? Nem pensar. Qualquer equipamento eletrônico é proibido na cabina de votação. A gente fala muito do celular, que é o mais Sim, utilizado, né? O eleitor, para votar, então ele vai ser identificado pelo mesário, e aí, então vai ter uma carteira ali do lado para ele deixar o celular para poder se dirigir à cabina. É importante o eleitor ele entender, muitas vezes o eleitor quer fazer uma selfie, colocar nas redes isso. sociais. Assim, é uma segurança para o eleitor, para a gente conseguir preservar o sigilo do voto, né? Para impedir compra de voto, porque às vezes alguém quer comprar seu voto, você tem que provar em quem você votou, isso é proibido, né? Então, não pode entrar na cabine por conta disso. Então, quer fazer uma selfie? Faz lá na frente do local de Perfeito. votação, você está entrando para votar, mas na cabine não pode, gente. É proibido. Deixa eu te perguntar uma coisa, só uma curiosidade minha. Se alguém tiver ousadia de fazer isso e essa pessoa for identificada de alguma forma, ela pode responder, ela pode ser penalizada por isso depois, ou não? Então, a gente pede para os mesários, se eles perceberem essa Entendi. movimentação, eles têm que registrar o ocorrido em ata. Tá. E se for assim, gritante, nós temos a força policial ao redor dos locais de votação, que pode ser acionada pelo presidente da mesa, né, dos mesários, e pode acionar e pode, inclusive, até ser preso. Perfeito. Ô, Renata, por outro lado, uma criança ali com o pai, de uma forma de um exercício da cidadania, para o pai ensinar, a justiça autoriza que um menor de idade, uma criança vá junto com o pai ali na hora da votação? Geralmente, a gente deixa assim, a criança de colo. Sim. Mas assim, às vezes ela já é um pouquinho grandinha, e daí então cada juiz eleitoral vai decidir aí na sua Entendi. jurisdição se isso é possível. Mas tem juízes que autorizam, até por conta de é isso que você falou, né? Já ir treinando, a criança gosta de digitar para o pai ali o candidato, e já vai vendo como funciona, né? Até a urna eletrônica. Então, isso daí vai depender dos juízes mesmo. Mas se for de cola, obviamente que Perfeito. pode, né? Perfeito. Explica para a gente agora, com relação, a gente estava falando de irregularidades, com relação à denúncia. Tem algum jeito, algum canal no dia da eleição, se eu ver alguma coisa errada, se eu quiser fazer alguma denúncia, eu possa acionar a Justiça Eleitoral? Tem algum canal? Tem o próprio aplicativo Pardal, né? Que ele é um aplicativo para efetivar denúncia. E também, gente, nos locais de votação, nós temos os apoios, que eu falo assim, que os apoios logísticos, eles são a justiça eleitoral lá no local de votação. Perfeito. Então, se perceber alguma irregularidade dentro do local de votação, porque às vezes, assim, nós já tivemos casos de gente que para o carro na frente da escola, totalmente adesivado, né? Isso também não pode no dia da eleição. Então, percebeu alguma coisa errada, dá uma conversada com o apoio do próprio local, que aí o apoio entra em contato com a gente. Mas nós também temos o Pardal, que também é um meio aí de fazer qualquer tipo de denúncia. Perfeito. Natá, eu não votei. O que acontece? Nesse dia eu não tô na cidade onde eu deveria votar. Como é que eu faço para justificar esse não comparecimento na urna? Quais os caminhos? Se a pessoa tiver condições de, no dia da eleição, justificar, ela está fora do domicílio eleitoral, e justificar, tem nos locais de votação, os locais receberão essa justificativa.
ou também através do próprio e-título, porque o e-título ele tem a geolocalização, então você não precisa nem provar que você está fora, porque a própria geolocalização já vai dizer que você está fora do seu domicílio, então é muito fácil, muito rápido no Automaticamente e-título. ele detecta, né? Exatamente. Agora, fora isso, não conseguiu justificar também no dia, estava impedido, ou às vezes a pessoa também está acamada, está doente, não pode. Por qualquer motivo, ele tem 60 dias depois da eleição para justificar. E aí, então, ele pode fazer no próprio cartório eleitoral, tem no site do TSE, do TRE, tem um sistema que chama Justifica. Tá. Mas nesses 60 dias, a pessoa fala que estava fora do domicílio eleitoral no dia e ela vai ter que provar que estava fora. Sim. Então, aí, um atestado, ou se estava fora um comprovante de passagem, hospedagem, alguma coisa que prove para o juiz que ela estava fora do domicílio eleitoral no dia, e aí então esse requerimento ele é levado para o juiz, que vai apreciá-lo. Tá certo. Se nesses 60 dias eu não fizer nada, aí as complicações podem ser grandes, né? Além da multa, o que mais de penalidade que eu posso sofrer? Na verdade, você não fica em dia com a Justiça Eleitoral e o título, né, ele é utilizado em diversas situações da vida civil, né, não só para Perfeito. votar. Então, de repente, você precisa de uma certidão de quitação e você não vai conseguir, e aí, às vezes, precisa com urgência, e depois nós já temos no começo do ano aí os estudantes fazendo matrícula em faculdade, também é uma ocasião que pede-se o título, na verdade, uma certidão de quitação eleitoral. Perfeito. Então, convém sempre deixar em dia, não votou, não tem condições de votar, justifica. Não conseguiu votar e nem justificar, então procura o cartório, paga, recolhe a multa para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Tá certo. Quem não votou em 2022 pode votar nessa eleição? E quem não votar nessa de primeiro turno, posso votar no segundo turno, Renata? Para a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição, Tá. são independentes. Então, se eu não votei no primeiro turno, não tem problema nenhum, você pode votar no segundo turno, ou vice-versa, não estão vinculados, né, os turnos. E se você não votou em 2022, também, se foi só no 2022, também não tem problema nenhum, você deve votar, porque o título ele é cancelado quando você deixa de votar ou justificar 3 turnos Tá. consecutivos. Então, se você não votou só em 2022, o seu título, inclusive, está regular. Embora você não esteja aqui com a Justiça Eleitoral, o seu título está regular, o que possibilita que você vá até as urnas e vote normalmente nessa eleição de 2024. Tá, para a gente já começar a fase final da nossa entrevista aqui, gostaria que você desse uma dimensão para quem está nos assistindo lá em casa da grandeza e de uma organização de uma eleição como essa, que envolve mesários, envolve escolas, envolve vocês, servidores da Justiça Eleitoral. Como é que se organiza essa estrutura toda? É importante dizer, porque quem vai votar, né, vai lá em 5, 10 minutos, vota e retorna, não tem essa dimensão, porque são muitas pessoas envolvidas, né? A zona eleitoral que eu trabalho, que é a 2007, é a maior aqui de São José do Rio Preto, então nós temos 50 locais de votação só aqui na 2007. Em Rio Preto são mais de 100 locais de votação. Então nós temos sim, contamos com os servidores, contamos com os mesários, queria aproveitar para agradecer essa força de trabalho. Nós temos os apoios logísticos, são vários motoristas, caminhões da municipalidade que nos auxilia muito, né, toda essa estrutura. Então, são muitas pessoas envolvidas e que a Justiça Eleitoral sozinha realmente ela não dá conta de preparar a eleição por conta da grandiosidade, mas com a ajuda desses colaboradores, a gente acaba organizando tudo. Mas isso já vem acontecendo há alguns dias, né? Agora, a gente está aí no final, amanhã a gente entrega as urnas nos locais de votação, né? Todas as urnas são distribuídas amanhã. Para domingo está tudo preparado, mas os apoios já estão lá desde hoje. As escolas estão requisitadas a partir de hoje para já serem limpas, já serem organizadas, os cartazes afixados, enfim, é uma força-tarefa muito grande aí para que esteja tudo preparado e de acordo para o eleitor fazer a sua melhor escolha aí no domingo de eleição. Renata, para a gente encerrar nosso papo, gostaria que você reforçasse a confiabilidade das urnas, convidasse o pessoal que está nos assistindo a praticar esse exercício de cidadania
para votar no domingo, dia 6. Correto. Gente, a urna, eu falo assim, quem conhece a urna se apaixona por ela, porque quem já trabalhou outras eleições, eu não sou dessa época, mas contagem de votos que ficava vários dias. Então, assim, é apaixonante você conseguir apurar em horas toda essa dimensão, né? E a urna ela é muito segura, porque a gente, logo lá no começo da eleição, a gente imprime um documento chamado Zerésima, que prova que a urna ela está lá zerada de votos, não tem nenhum voto lá na urna. Essa Zerésima ela é publicada e depois, no decorrer tem os votos todos acontecendo. Lá no final da eleição tem um outro documento que chama boletim de urna. Então já saem todos os votos daquela sessão. E aí então ocorre a transmissão dos dados. E aí tem que bater o que chega, o que está lá no site do TSE com aquilo que foi tirado da urna. Então não há de se falar em que a urna não é confiável, mesmo porque também nós temos várias fases de auditorias, nós preparamos as urnas, aí ficamos uma semana preparando as urnas, tivemos auditoria com a participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, e pode ficar tranquilo, porque é um computador, mas que não é só ligado na energia, não é ligado na internet, então só vai contar mesmo, contabilizar a escolha do eleitor. Então é isso que eu peço, dirija seu local de votação, se possível, leve uma colinha, porque embora sejam somente 2 cargos em disputa, a gente às vezes confia na memória, Sim. chega lá na hora e dá um branco. Então, se puder, leve uma colinha, porque já que o celular não vai poder ser utilizado, você leva a colinha na mão e leva o documento de identidade e faz a sua escolha de forma livre, desimpedida, consciente, e faz aí o seu dever direito, né, de votar. É o que a gente espera que dê tudo certo. Renata, obrigado pela participação, sucesso nesses dias que vão pela frente aí, que eu sei que vão ser de muito trabalho para vocês, bom trabalho para todos aí. Obrigada.